Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada por você estar assistindo essa comunicação sobre português como língua de acolhimento por meio do aplicativo WhatsApp, com foco na alteridade e na afetividade. Meu nome é Eliana Barbosa dos Santos, eu sou professora de português para estrangeiros e mestre em linguística aplicada. A pesquisa que eu trago aqui, ela é um recorte da minha pesquisa de mestrado. E ela acontece com um pequeno grupo sobre um curso de 3 semanas durante o período de recesso da Universidade de Brasília, em que esses estudantes precisavam manter o contato com a língua portuguesa. E eu separei aqui alguns, cujos nomes são fictícios, né? O Dimick, que tem 1 ano e 8 meses no Brasil, ele veio do Haiti, ele fala crioulo, haitiano e francês. Ele tem 32 anos. Harouna, que tem 1 ano e 1 mês no Brasil, é procedente da Mauritânia, fala francês e tem 35 anos. O Joey, que tem 2 anos e 4 meses no Brasil, veio de Camarões, ele fala francês, inglês e já fala bem português, tem 28 anos. A Mai, que tem 1 ano e 6 meses no Brasil, ela veio da Venezuela, fala espanhol e tem 31 anos. Vol, que tem 1 ano e 9 meses no Brasil, veio da Síria, fala inglês, urdu, pasto, árabe, ele tem 55 anos. Line tem 8 meses no Brasil, ela é da Síria, fala inglês, urdu, pasto, árabe, ela tem 23 anos. Então, esses são os nossos participantes nesse curso, nesse recorte. Então, o objetivo era manter esses aprendizes em contato com a língua portuguesa durante o período de recesso da Universidade de Brasília. E a pergunta, o questionamento, né, que surge durante esse curso é: que práticas pedagógicas são mais apropriadas no ambiente de aprendizagem móvel? Bom, a língua de acolhimento, ela é mais do que ensinar a língua. Ela é acolher, significa cuidar, amparar, também abrigar e acomodar. Esse foco na afetividade, porque os estudos da neurociência, da educação e da psicologia comprovam que cada pessoa aprende de forma ativa o que faz sentido para ela, né? O que é mais relevante para essa pessoa. Então, a partir do contexto que ela se encontra, isso gera conexões que são cognitivas e emocionais. E a alteridade, quando a gente se coloca no lugar do outro, a aprendizagem ela é mais significativa, porque a gente motiva os alunos intimamente. E isso é fundamental. A gente precisa conhecer os nossos alunos, fazer perguntas, se for possível, até mapear o perfil de cada um e praticar estar no lugar desse aprendiz. E os dados e análise, entre as categorias que se apresentaram, consideraram as produções de texto que demonstraram o uso real da língua portuguesa, né, com interações afetivas e com alteridade, que proporcionaram o protagonismo desses estudantes. Um exemplo que eu trago aqui é de sustentação de conversa, né, em que o Dimick, ele sustenta uma conversa com a professora com palavras educadas e com cumprimentos, e que a professora acaba se colocando também no lugar dele. Então ele começa: olá, professora, bom dia, como vai você? A professora responde: bom dia, Dimick, eu vou bem, que bom. Vou tentar fazer os exercícios, às vezes não tenho Wi-Fi, por isso eu não fiz os exercícios. A professora responde: ok, quando você estiver conectado com o Wi-Fi, aproveite para fazer, pode fazer com tranquilidade. Então aqui a gente percebe que ela se coloca no lugar dele sem o Wi-Fi. E um segundo exemplo é uma expressão de uso oral, eles respondem oralmente, né, com um comando de voz pelo WhatsApp. E o Joe, para eles completarem criarem uma frase em que a resposta seja: eu que agradeço, viu? Que a gente usa muito isso no português, né? Então, Joey fala: obrigado pela compreensão, eu que agradeço, ouviu? Paul faz assim: foi um prazer para mim pela sua visita em casa, eu que agradeço, ouviu?
E Lili responde: obrigada pela sua resposta, eu que agradeço, viu? Então, aqui mostra que eles se engajam, né? Eles entendem como se produz essa fala, de fato, da língua que eles estão aprendendo. Bom, esse outro exemplo foi uma atividade que eles participaram bastante, inclusive fizeram várias vezes as tarefas. E ela se trata de uma pequena história em que o autor diz que esqueceu o final da história e a professora pede para os aprendizes completarem. Então era assim: era uma vez um time de futebol fenomenal que venceu o campeonato nacional. Tinha ótimos jogadores, dentre eles o grande Dino Dolores, que, se não me engano, foi eleito o melhor daquele ano. Era um time sensacional, ganhou o campeonato continental e chegou até a final do Mundial. Foi uma partida que ficou na memória. Estavam jogando com glória, estavam rumando para a vitória quando... esqueci o final da história. E aí eles completam da seguinte forma. Mai fala: eles estavam jogando com glória quando ficaram campeões, e aí veio a vitória. Já o Fall, ele responde assim: foi uma equipe maravilhosa, chegou às finais com tanta glória, mas quando jogou com a Alemanha, todo está perdido. Foi um fim triste, foi uma experiência ruim, mas uma boa lição. Aqui ele já tem mais tempo de vivência no Brasil, né? Então ele entende como é que aconteceu a história. E o resultado que eu percebi, né, respondendo à pergunta do início da comunicação, né, de quais práticas pedagógicas são mais adequadas para propor no ambiente de aprendizagem móvel, que engajem e motive os aprendizes a se comunicarem em português com o uso real da língua. Eu vi que é muito importante que a gente esteja atento ao que se apresenta no contexto durante as práticas nas nossas aulas. Então, vale replanejar para melhorar, para avançar, para atender o que é necessário e essencial para aqueles aprendizes daquela turma, daquela sala. E eu destaco que o WhatsApp ele conseguiu manter a turma conectada naquelas 3 semanas que eles ficariam sem poder usar a língua portuguesa. E eles usaram durante o período de recesso das aulas presenciais. E, de acordo com esses exemplos que eu trouxe, as respostas obtidas nessas tarefas, dá para a gente ver que o aplicativo ele contribuiu também para promover a socialização desses participantes, com atividades interativas, mas com foco na afetividade e na alteridade. E uma outra curiosidade que eu trago aqui também é que quando eu fiz esse levantamento do ensino de português pelo WhatsApp, em março de 2018, existiam, conforme pesquisa no Google Acadêmico, 3.960 cursos de ensino de português pelo WhatsApp, que saltou depois e durante a pandemia para 16.300 em maio de 2022. O ensino de português como língua estrangeira pelo WhatsApp passou de 872 para 6.160. E de português como ensino para imigrantes passou de 178 para 3.960. E até o ensino de português para refugiados passou de 172 para 1.280. Então, é um crescimento expressivo e que a gente precisa avaliar também como é que isso vem sendo utilizado atualmente, né? Quais são os pontos positivos e negativos? O que pode ser melhorado? Então, é essa pesquisa. Espero que vocês tenham gostado. Se precisarem de alguma dúvida, o meu e-mail é elianagro@yahoo.com.br. Obrigada.